Boa noite, todo mundo. Muito prazer. Eu sou Estela, sou terapeuta ocupacional e cientista política. É a nossa terceira live em que a gente fala de infâncias e paisagismo. Na primeira, a gente fez um panorama bastante geral, né? Iniciamos uma conversa. Na segunda, eu trouxe bastante a questão do desenvolvimento infantil, de como é importante a gente olhar para cada fase da criança e daí pensar, por exemplo, para os bebezinhos, para as crianças que ainda não caminham, não são autônomas nesse mover-se, a importância da gente cuidar que elas estejam mais protegidas, porque senão elas sempre ficam meio tensas, assim, que daqui a pouco vem uma criança atravessando e atropela elas. E a gente tem que cuidar dos cuidadores, que a gente tem que cuidar, né? A gente pode falar de habilidades motoras, N, de labirinto, assim, essa coisa do balançar, de tudo mais, mas que também seria genial se a gente pudesse deixar as crianças tendo a liberdade de fazer coisas tranquilas também, né? Porque a gente acha que as crianças são tão super agitadas e a gente o tempo inteiro está exigindo que elas fiquem super agitadas, hiperestimuladas, e que poder planejar alguma coisa de ócio e de contemplação à natureza, que isso também poderia ser genial dentro do paisagismo. Mas que, em geral, o que eu trouxe aqui, daí hoje eu vou precisar fazer uma dinâmica aqui com os cursores. Uma reflexão que eu trouxe lá e que eu queria trazer de novo, só para a gente colocar todo mundo aí alinhado no mesmo pensamento, é que se a gente está num dia de muito estresse, que tudo dá errado, que você deixa cair o vidro do um copo de café quente, mancha a roupa e briga com todo mundo, e as crianças, aquele dia, imagina, a gente fala que neurosensorialmente falando, a gente está desorganizada, as coisas não estão funcionando dentro da gente. E que daí, se eu pego você nesse dia de muito estresse e te coloco na Avenida Paulista às 5 horas da tarde, imagina como os seus neurotransmissores, as suas estímulos sensoriais, né? Esse estímulo sensorial que a Paulista te traz, como isso se reverbera dentro do teu corpo. Acaba te estressando muito Principalmente mais. quando vem uma moto, né, já apontando uma arma para você, né? Isso é muito comum em São Paulo. Segurança, barulho, poluição visual, cheiros, né? Quanta coisa que vem aí. Mas daí tem também a questão que, poxa, nesse mesmo dia que você está desregulado, eu te coloco num ambiente natural, num parque, numa floresta, né? Nesse banho de floresta que a gente conversou no primeiro dia, a natureza ajuda você a se regular novamente, porque a gente tem uma acústica adequada, uma iluminação adequada, um estímulo visual adequado. A gente tem toda uma questão olfativa, né? Então, a natureza ajuda a gente a se regular. A gente falou bastante disso na primeira live, também na segunda. E daí, um pouco com essa perspectiva, a gente vai hoje se aprofundar. Se antes eu falei mais a partir da perspectiva da terapia ocupacional, do desenvolvimento infantil, mais hard, hoje eu queria, na verdade, trazer um pouco mais da perspectiva das ciências políticas, porque hoje o foco é bastante olhar para esse ambiente público, né, ocupado pelas pessoas e pelas crianças. Então, eu trouxe um pouquinho esse daqui, que o brincar é a mais alta forma de pesquisa, e que se a gente pode pesquisar em um ambiente que ajuda a gente a estar centrado e regulado, porque, assim, a diferença do ambiente natural e da Paulista é que, na verdade, se os estímulos negativos que a Paulista... Estou exagerando, né? Mas os estímulos negativos que a Paulista traz, se a natureza traz outros que são positivos, significa que o corpo todo, neurologicamente falando, sensorialmente falando, as coisas estão no lugar. O que isso significa é que a pessoa, a criança em especial, está totalmente disponível para o aprendizado. Então, se esse aprendizado pode ocorrer num ambiente natural, ele é super, super poderoso. Aí eu trago isso daqui um pouco refletindo da semana passada, em que a gente fala que as conexões neuronais que são feitas né, que a gente está todo regulado, porque a gente está no ambiente natural. Tudo que aparece ali de estímulo é um vento que passa na criança, é um barulhinho, a gente trouxe ali o barulhinho das folhas secas no pé do bebê,
a semente que mexe faz um barulhinho, tudo isso vão trazendo estímulos para as crianças, que vai fazendo as conexões neuronais. Então, a gente tem aí o recém-nascido como a primeira parte, depois a quantidade de sinapses que formam dentro do cérebro, no cérebro da criança. Esse é o recém-nascido, esse é o bebê de 3 meses, a gente já tem uma quantidade muito maior. Aos 6 meses, ele já teve tantos estímulos que a quantidade de sinapse é muito maior. Aos 2 anos... Isso dá quantas sinapses por dia, né? Impressionante, né? É uma quantidade absurda, na verdade. E isso é super bom, porque nos primeiros anos de vida, até a primeira infância, né, que a gente está falando aqui, agosto já passou, agosto era o mês da primeira infância, mas na verdade você termina de maturar, de fazer a maturação da área mais externa do cérebro, que é a área cinzenta, é o que depois dá base para toda a cognição, né? Para todo o pensar, o raciocinar e etc. Então, quanto mais dessas sinapses a gente tiver, melhor. E daí tem uma questão interessante aqui dos 2 para os 4 anos. Existe uma grande poda neuronal que ocorre entre os 2 e os 4 anos. Você vê que aqui tem menos do que aqui, ó. Os 4 anos tem menos do que os 2. O que acontece? Como tudo é estímulo, imagino que vocês, eu vou exagerar um pouco, mas imagino que vocês consigam ver que a criança vai de uma coisa para outra, que vai de uma coisa para outra e tudo, e daí ela está aqui, de repente ela já está lá, e daí ela está lá. Pronto, tudo isso é quase que as sinapses são rizomáticas, assim, elas vão para todo lado. Só que daí o corpo começa a perceber que tem um monte de coisa que não faz sentido, que ela foi até lá, mas não é lógico, não é mais usado. Então, ele faz uma grande poda. E daí o que acontece? Se a gente não permite que a criança tenha o máximo possível de experiências e de possibilidades de sinapse, essa poda vai fazer com que o que sobra é muito menos do que se ela teve uma variação muito grande de possibilidades. Estou exagerando um pouquinho, mas só para conseguir fazer um pouco do ponto. E daí eu acho que esse é um provérbio africano que eu acho que tem muito a ver com o que a gente vai falar hoje, acho que a Thaís também vai trazer bastante disso hoje, que é preciso uma aldeia para educar uma criança, que é a importância de todos os estímulos naturais e sociais aí que a gente tem para conseguir trabalhar isso. Verdade. Eu trouxe aqui um pouquinho das ODS, que eu acho que hoje em dia a gente não pode passar por elas, tem que falar, se a gente fala de infância e ambientes naturais, a gente já traz 9 aí de cara, que a gente está trabalhando. Eu trouxe na semana passada aí só essa frase para trazer de novo um pouquinho, que é Heckman, eu acho que acabei não colocando. Heckman é o economista que ganhou o prêmio Nobel, dizendo que quanto mais você investe na infância, menos você gasta com problemas depois, porque foi na psicólogo, ou foi no nutricionista, porque deu errado. Então, você cuida da nutrição, cuida da saúde, cuida do bem-estar, cuida de tudo. Na primeiríssima infância, menos poder público gasta depois, correndo atrás do prejuízo dos primeiros anos. Então, acho que isso é outro dado importantíssimo aqui para a gente conseguir justificar todos os investimentos feitos na infância. Isso daqui da Universidade de Harvard, que também traz umas, né, não só a Harvard, mas hoje em dia milhões de universidades já estão trazendo evidências importantes da relação da exposição das crianças em áreas verdes, que isso melhora muito a vida delas, reduz obesidade, reduz problemas de neurodesenvolvimento, falta de atenção. E aí eu começo a trazer dados, bom, a gente já foi uma zona rural, um mundo em que muita gente vivia na zona rural, agora a gente está com 2 bilhões de crianças de 0 a 14 anos no mundo, vivendo de 2 bilhões de crianças, mais ou menos a metade de 0 a 14 anos estão nas cidades. E no Brasil, a gente já está muito mais do que a metade. 8 em cada 10 crianças já vivem na zona urbana. Então, planejar essa natureza na zona urbana é mais do que necessário, né? Aí eu trouxe um pouquinho o Portinari, que eu acho que trazer arte para a infância é sempre muito importante. É uma obra de 1940,
que traz uma infância nesse ambiente externo, né? Tinha muito antigamente, eu até ouço o Gustav, um pouco na fala dele, de uma outra forma, falar que vai brincar lá fora, rapaz. Que eu acho que eu ouvia muito de criança, eu consigo ouvir o Gustav falar isso, vai brincar lá fora, Bem né? Na assim. nossa infância. E que hoje, na verdade, não existe mais isso, não existe mais vai brincar lá fora. Existe lá fora que é perigoso, existe lá fora que não tem espaço, existe lá fora que é tudo sintético, existe lá fora, o que é esse lá fora, né? E, na verdade, virou um grande confinamento coletivo dos adultos e das crianças. E se a gente for Aí pensar manda, nisso, aí manda as crianças para o shopping, pois é, pois é. que E também daí não se é a muito gente... seguro. Não, absolutamente, né? Só de pensar o barulho que tem o shopping, né? E os estímulos visuais daquilo, né? Fora o consumo e etc., a gente está falando de outras coisas, né? Quando a gente vai passear no parque, não sei a experiência de vocês, mas a minha experiência como mãe não existe. Eu quero, esse eu também quero, compra esse, compra esse, compra esse. Quando a gente vai passear no parque, no Não jardim, tem na isso. calçada, não existe isso, né? Não existe essa ansiedade do querer. Então a gente tem toda uma outra dinâmica de relacionamento até entre adultos e crianças, né? Mas o confinamento e o desenvolvimento infantil é meio óbvio, mas é importante falar óbvio, né? O óbvio, eles absolutamente não combinam. Aqui, uma frase da Urba 95, é um projeto lindíssimo que tem no Brasil e em outras cidades, é do Instituto Bernard Faller. Urba 95 chama assim porque 95 é a estatura média, 95 centímetros é a estatura média de uma criança de 3 anos. Então, Urba 95 é todo um projeto que fala da infância nas cidades. Então, eles dizem uma coisa que eu achei essa frase muito bacana: há quem diga que vagalumes são indicadores de saúde da floresta. Nós dizemos que as crianças nos espaços públicos são indicadores de saúde das cidades. Eles têm pesquisas e eles trazem umas fontes riquíssimas que falam que a cidade passa a ser segura porque as crianças ocupam a área pública e não o contrário, a cidade é segura e por isso as crianças ocupam. Então, primeiro as crianças ocupam e por conta disso eu ando mais devagar, eu ponho mais lombada porque a gente tem que proteger as crianças, eu tenho zonas mais arborizadas, eu tenho mais parquinhos, eu tenho mais... Então, bom, aí, mas afinal de contas, o que é esse espaço público? O que é esse espaço urbano? Aí eu trouxe aqui 4 referências que eu acho que são importantes. Essa do Urban 95 é dessa instituição, esse Faller Foundation, né? Aqui no Brasil se chama Instituto Bernard Faller. Os espaços públicos, na definição deles, são espaços como ruas, parques, calçadas, praças e parquinhos, que devem ser seguros, acessíveis, confortáveis, achei isso muito bom, saudáveis e estimulantes para bebês e crianças pequenas e seus cuidadores. Isso é uma coisa que a gente discutiu também na semana passada, que não adianta ter parquinho se a gente não pensa nos pais e nos cuidadores que estão junto, porque se eles não têm onde sentar, a criança não vai sair do carrinho. Banco Mundial, espaços públicos incluem parques, praças, tem uns erros aí, pessoal, me desculpa, depois eu dou uma corrigida. Incluindo parques, praças, quadras, jardins, mas também são espaços temporários, eu fiz uma tradução livre aí, ou espaços mais informais como ruas e calçadas. Então, temporários porque você não fica na rua, você não se estaciona para brincar na rua, né? Antigamente a gente até fazia, mas diferente do parque, você está lá para brincar e você fica lá. Rua você transita, né? Temporário nesse sentido. Se constituem ingredientes para um ambiente urbano de sucesso em uma cidade saudável, conectada e próspera. Para a Unesco, o espaço urbano é uma área, um espaço que seja aberto e acessível para todas as pessoas, independente de gênero, raça, etnia, idade ou nível socioeconômico. São espaços públicos de encontros, como praças, quadras, parques. Espaços de conexão, como calçadas e ruas, também são espaços urbanos.
Aqui, para a gente pensar, eu acho que eu dou uma cutucada nos paisagistas e urbanistas, não é a minha área, mas eu entendo que se a gente tem depois a gente vai ver mais isso que eu trouxe aqui, que se a gente tem praças e parques perto, é genial, mas se a gente não tem, a gente precisa ter um trânsito de ponto A até B, por exemplo, aqui na cidade, eu moro na cidade de Olambra, uma cidade muito pequenininha, e se eu quero ir ao supermercado andando, tem uma rua de muito sol, mas outra muito arborizada, então eu não preciso pensar muito na hora de ir no supermercado andando. Mas que esse trânsito, né, esse locomover-se também deve, em quase todas as definições aqui, fazer parte, né, desse pensar a criança na cidade. E daí aqui eu trouxe diferentes perspectivas de autores, teóricos, profissionais, que trabalham sobre diferentes perspectivas essa criança nesse ambiente urbano. Se a gente pega um pedagogo italiano, Francesco Tonucci, que trabalha muito tem muito a ver com a abordagem de Reggio Emília, fala que uma cidade é boa para a criança, se uma cidade é boa para a criança, ela é boa para todos. E daí, como terapeuta ocupacional, de novo, eu falo, se a gente cuida, por exemplo, da criança neurodiversa, e se a gente cuida que os estímulos estão suficientemente bons para essas crianças, ou seja, não tem barulho demais, não tem uma luz branca super agressiva. Se a gente cuida para essas crianças, naturalmente a gente inclui as outras também. Então, se a gente cuida das cidades para as crianças, a gente automaticamente cuida para todo mundo. Daí a gente está com esse dinamarquês, esse urbanista, não sei como dizer o nome dele, não sei se vocês sabem, Jangel, que são as cidades para as pessoas, e em contraponto à cidade do automóvel. E que daí tem um movimento muito forte de mulheres, mães ocupando a rua e dizendo, não, essa cidade precisa ser bom para a gente. E expulsando os automóveis da cidade, trazendo muito mais qualidade de ar, qualidade de vida para as crianças. Bom, de novo, a Urba 95, ela faz todo um movimento poderosíssimo em que incentiva ambientes urbanos a serem mais acolhedores e seguros, e ela hoje já está em 28 cidades brasileiras. E a gente está no interior de São Paulo, aqui perto da gente, Campinas, a cidade de Campinas é uma cidade que está dentro do projeto Urban 95, a cidade de Mogi Guaçu, a cidade de Jundiaí, e outras tantas. Tem bastante cidade no Nordeste, Recife, bem interessante. Aí a gente tem esse canadense, Christopher Bradshaw, que fala do walkability, a caminhabilidade das cidades, que não é só caminhar, ela precisa ser não saberia nem como dizer isso, mas a importância de ter qualidade. Eventos, na verdade, né? Será? Não é só caminhar, quer dizer, durante o caminho tem que ter certos eventos, senão fica sem graça, na verdade, né? É isso. Mas é um conceito poderosíssimo, assim, na verdade, então, cada um a partir da sua perspectiva, um urbanista e o outro, né? Mas eles tratam disso, da qualidade de vida das pessoas nesse ambiente urbano. E que, se é bem feito, ele inclui a criança também, né? Ou se a gente cuida da criança, ele inclui todas as outras pessoas. E daí tem esse urbanista franco-colombiano, Carlos Moreno, que fala das cidades de 15 minutos, que tudo que você faz tem que estar a 15 minutos de distância andando, né? Acho que a Thaís deve saber falar tudo isso com mais potência do que eu. Mas eu acho que tudo isso... Tá lindo, tô adorando, fazendo várias notas. Eu acho que esse daqui eu achei muito legal, porque é uma cidade, essa foto foi tirada na cidade de Jundiaí, é uma das primeiras cidades que fizeram parte do projeto do Urban 95, e eles interrompem alguns fluxos com cavaletes como esse, que eu achei genial. Perdoem pelo transtorno, estamos brincando por vocês.
É isso, né? Eu acho que dá para a gente pensar em muitos brinquedos, e a gente já discutiu isso um pouquinho, mas que, na verdade, se a gente deixa as crianças ocuparem um espaço, elas ocupam de uma forma super potente também, né? Aqui tem uma rede mundial de cidades também das crianças, Cidade das Crianças, como rede mundial, que fizeram algumas intervenções aqui. Esse, se eu não me engano, é na cidade de Recife, acabou saindo o link Acabou a aqui. grana. É? Acabou a verba. Não, ó, aqui eles já fizeram de uma cidade, eles já transformaram em outra coisa, né? Falta, com certeza, muita coisa de verde, de natureza aí, mas eu acho que em Eu ia termos de falar, as ocupação, árvores. É, sombra, né? Mas em termos de ocupação já está bem melhor, né? sim. Aí para a Urba 95, que é uma boa, as características de um bom espaço para as crianças, uma cidade para as crianças e um espaço de brincar. Perdão, é ter diversidade de brinquedos, eles podem ser até tradicionais, mas o naturalizado vem na frente, para incentivar as crianças, que as crianças passem mais tempo ao ar livre, né, sair dessas paredes aí. Mobiliários para diferentes faixas etárias, sem esquecer do bebê, porque muitas vezes, quando se pensa em área urbana, a gente desconsidera o bebê. O bebê não brinca, né? Se a gente for pegar a área urbana, não tem espaço para bebê ali, não tem um pensar no bebê. Na semana passada a gente até falou de simplesmente uma pista um pouco tortuosa, assim, levemente inclinada, já pode ser um lugar super potente de brincar para o bebê. Bancos com encostos, perto do espaço de brincar, a gente precisa pensar nesse adulto, nesse cuidador que precisa ficar perto. Boa quantidade de espaços verdes, que melhoram a permeabilidade do solo, depois acho que a Thais vai falar bastante disso. Espaços de sombra para garantir as temperaturas, água, para lavar a mão, beber e brincar. Boa iluminação e a manutenção constante, que eu acho que também é coisa de vocês. Aqui eu trouxe um projeto que ocorre na Holanda, em geral, que fala desse jardim, na verdade é um espaço da escola, uma quadra da escola, que é verde e azul. Depois eu posso trazer, se a gente tiver tempo, um vídeo que mostra, na verdade, que a escola é incentivada pela prefeitura a adotar uma praça junto com a comunidade local. E daí tem vários exemplos que falam que uma praça que antes era totalmente pavimentada com azulejos ou pisos drenantes, e virava um grande espaço de correr, na verdade trazia muitas corridas e agitações para as crianças. De novo, a gente estava hiperestimulando as crianças, e que quando elas transformam isso em ambientes naturais, com riozinhos e pontes e troncos e cabanas, etc., passa a ter uma qualidade muito maior de brincar, que é o meu olhar, de desenvolvimento de conexões neuronais, mas também de qualidade de interação de toda o grupo ali. Eu não acho que eu estou avançando no tempo, mas o que eu acho que é super importante de falar é que os municípios agora estão trabalhando intensamente no plano municipal pela primeira infância, que precisa ser interdisciplinar. Precisa ter toda uma consulta pública para ele ser elaborado e depois, no seu processo de implementação, ele precisa ser interdisciplinar. A única crítica que eu tenho aqui é que ele está sendo muitas vezes visto numa forma, que eu acho uma forma muito limitada de interdisciplinaridade, porque se fala de saúde, educação e assistência social. E quando a gente pega toda essa discussão que a gente vem fazendo, e hoje eu acho que a gente entra num outro nível dessa discussão, a gente não tem como ter uma infância saudável sem pensar ambientes públicos e ambientes naturais. Então, a gente precisa ter obras e meio ambiente nessa discussão, ou sim ou sim. Bom, e aqui é um pouco do que eu... Oi? É por isso que nós estamos aqui, né? Os paisagistas vão ter que trabalhar essa parte. Pois é. É isso aí.
Eu deixo aqui meu contato, mas depois a gente volta nessa discussão. Vou passar a palavra à Thaís, porque eu acho que agora a gente tem umas questões bem interessantes a serem discutidas. Thaís, você vai me apontando aí que eu vou Sim. passando os slides para você. Bom, eu já me apresentei no Pois é. começo, mas eu acho que algumas pessoas entraram. Vou só dar uma pincelada de Volta novo, esse né? Lilian slide. Moraes pediu para voltar o slide. É o da Estela? Isso. Isso, Lilian. Faz o print Depois a gente põe de screen. novo. É, a gente põe no final de novo, Lilian. Então, eu sou arquiteta urbanista, especialista em água, e essa especialidade em água foi o que me levou para a Austrália, né? Morei lá na Austrália aí 8 anos, e foi onde eu tive uma grande experiência e mudou muito a minha perspectiva de como desenhar o espaço público, né? E como a gente trazer, na verdade, a infraestrutura de água nesse paisagismo. Então, pode passar, Estela. E eu acho que um próximo projeto aí, acho que eu não faço sem ter uma TO. Eu acho muito engraçado e muito, sempre senti muito isso na minha profissão, mas o urbanista traz muito essa questão da multidisciplinaridade, né? Então, muitos projetos, eu trabalhei na Austrália em escritórios muito grandes, assim, foi muito legal, porque muitos projetos a gente tinha uma equipe muito diversa, assim, e o que traz uma complexidade muito grande, mas ao mesmo tempo você se sente muito segura de saber estou trabalhando com nível de água, não sou eu, paisagista, que estou fazendo, não, é toda uma equipe de engenharia de água. Então, esses projetos que a gente vai ver aqui, eu separei a apresentação em duas esferas. Uma que é a experiência que eu trabalhei, mas sempre considerando que não são só meus projetos, são projetos, às vezes, que têm 10 anos aí, esse que está na foto agora, por exemplo, eu finalizei, eu tive o momento de pegar e falar, agora é hora de desenhar, o que é muito legal. Então, o que eu trago, assim, como que no processo, e muito focado em água, né, mas eu acho que essa questão do paisagismo, a gente vai trazendo vários elementos, e que a Estela falou muito bem, assim, de que elemento que a gente vai selecionar, e o paisagismo é uma parte essencial disso, porque a gente não traz um parquinho sem espécies arbustivas, sem pensar que textura, que cheiro, quem que vai estar ali, é cachorro, e é todo mundo, né? Eu não posso cercar também um lugar e falar, aqui é só isso, ou aqui é só aquilo. Na verdade, quando eu vou passear com meu cachorro, eu levo meu filho, meu cachorro, e eu vou junto. Então, assim, como que a gente pensa espaço para todo mundo, né? E isso nos meus projetos e projetos de colaboradores que eu trabalho, essas grandes equipes, a gente sempre visa trabalhar muito isso. Então, esse é um projeto, assim, foi um presente que eu ganhei na Austrália. Na verdade, ele é um projeto reconhecido como um dos melhores da Austrália. Hoje em dia, eu acho que já está passando já, porque a gente já deu um salto na Austrália muito legal, né? Coisas que estavam sendo feitas antes, agora já está um pouco normalizado, né? Mas esse projeto, o que foi? É um empreendimento novo de loteamento, desculpa, só que na Austrália loteamento é assim, diferente do Brasil, que é fechado, lá é aberto. Então a gente tem todo um processo público no sentido que a prefeitura tem que aprovar, porque depois de 3 anos isso passa para a prefeitura, então a prefeitura que faz manutenção e tudo. Então a gente desenha um espaço público, mas financiado por empresas privadas, né? E esse, em específico, foi um projeto que foi desenvolvido junto com a Companhia de Água, que visava desenvolver um sistema muito inteligente de captação de água de chuva para vender para a China. Então, assim, a gente pensar também que as empresas de água tudo queriam vender tecnologia para a China, aplicar na Austrália e vender. Então, e junto com Vila Woods, que era o empreendedor, que seria, né, incorporadora aqui no Brasil, no caso, né? Então, e a universidade. Então, foi um projeto muito, assim, muito trabalhado e muito discutido. O que eles fizeram? Em vez de só desenhar o loteamento, eles fizeram, como vocês podem ver lá na esquerda, todo um trabalho com wetlands, que a gente chama que são alagados construídos. Em vez de ser uma linha reta, que antes era, né, do córrego, tudo, a gente traz isso para o centro do condomínio. Então, isso é o que a gente trabalhou como arquiteto urbanista,
paisagista, a gente trabalhou, e aqui eu trago só um diagrama, de como a gente faz toda essa conexão, onde tem o tratamento de esgoto com plantas, que era o que era previsto lá, como que é a entrada e como que a gente vai mostrar para o morador que tem todo esse sistema de água da chuva, de tratamento de esgoto, tudo isso conectado por parques. Então, a Estela falou muito bem, assim, da que é, né? O Engel fala, né? Cidade para pessoas. Agora eu vou cutucar um pouco essa frase, que eu acho que não são só para pessoas, para animais, para fauna, né, para flora. Então, assim, que a gente ainda, eu acho que a gente tem que dar esse passo no sentido, a gente estava muito atrasado, né, para falar cidade para pessoas, porque agora a gente tem que pensar a cidade para todos, mas incluir as borboletas, incluir as abelhas, incluir As tudo, abelhas. assim. As abelhas, principalmente, assim. Então, eu acho que a gente tem que dar esse passo, e o sistema hídrico, quando a gente pensa assim, alagados construídos, como trabalha essa chuva, isso vai trazer sapo, vai trazer toda uma questão de um microambiente, que é o que a gente precisa falar. E a criança está relacionado, isso sou eu, grávida, e trazendo meu filho para ver o projeto que foi construído, depois de 4 anos projetando, que é um jardim de chuva. Então, a gente recebe a água da rua, isso daqui, e a gente pode até ver uma sacola plástica, eu adoro essa foto. Porque muita gente me pergunta, né? Ah, mas a gente vai trabalhar, vai entrar sacola? Vai, porque esse é um jeito educativo, né? Se você não vê a garrafa, se você não vê aquilo indo, né, tá tudo canalizado, como que uma criança aprende? Né? Porque se você joga ali, vai cair lá. Então, eu acho que esse processo educativo na cidade, da criança sair da escola e passar por um espaço público e tudo ser conectado, é o jeito de aprender. Né? A chuva não está se escondendo, ela está aflorando, ela está trazendo resiliência para o espaço. Pode passar, Estela. Daí isso é parte do mesmo condomínio que tenho muito orgulho desse projeto, porque a gente desenhou até os equipamentos, porque quando a gente fala do brincar, é a mesma coisa. Hoje eu tenho extrema dificuldade, parcela por culpa minha, não vou culpar todo o sistema urbano, né? Mas enfim, quero correr, quero fazer exercício físico. Nem dentro de uma academia eu tenho como deixar meus filhos, né? Porque é perigoso, porque tudo isso. Então, como que pais, ou idosos que são cuidadores, né? Porque eles cuidam dos netos, como que a gente traz um ambiente que é para todos, o adulto também se divertir. Então, hoje a gente não fala de parquinho, espaço público para criança, ou para criança dessa e tal idade, é para todo mundo. Pode ser que não seja direcionado para você, mas que você possa ter um espaço de contemplação e que vocês possam estar juntos. Então, isso foi um mobiliário que a gente desenhou, eu e um ex-chefe, que foi um processo bem legal, né, de como que a gente ia fazer o circuito em volta desse sistema de água, né, de captação de água da chuva, de wetlands, como que a gente ia fazer o circuito de trazer as pessoas para fazer exercício físico e do brincar. Como você pode ver, meu filho estava testando e eu acho que deu certo, porque ele ficou super interessado. E daí, de novo, Tudo de eu trago madeira, o né? programa... Oi? Tudo de madeira? Não, ele não é de madeira, não. Ele foi feito de aço galvanizado. Olha, eu falando, traduzindo aqui, né? Eu estava acostumada a especificar em inglês, mas eu acho que a tradução seria essa. E foi bem interessante, porque a gente sempre trabalhava com uma empresa e ela perguntou se poderia vender isso. Então, tinha toda uma questão de contrato, porque era um desenho único, né? Que estava sendo feito. Então, como é legal a gente pensar que arquiteto urbanista, às vezes, está trazendo coisa nova também para empresas que estão vendendo isso, possivelmente isso vai ser replicado, né? Nesse caso, eu não estou lá, não sei mais como aconteceu, mas isso foi desenhado especificamente para esse espaço. Daí pode passar. Legal. E aqui, gente, nessa apresentação, meu trabalho, eu vou trazer muito visual, porque nada mais é do que o que a gente faz, né, Gustavo? A gente traz essa coisa visual e né, do encostar, do viver e do caminhar, né? Esse é um As projeto que imagens até... falam por si, é verdade. Sim. E daí, esse projeto também é um projeto muito legal, que acontece? Quando a gente fala também de paisagismo urbano, a gente tem que pensar na conexão entre modais, né, que a gente falaria aí de transporte. Aqui é a saída de uma linha de trem, né, na Austrália a gente tem um sistema bem interessante, assim,
E como vocês podem ver nesse plano aqui, a rua principal, ela dá de fundo. Então, assim, entre a rua principal e o trem, que está aqui na parte de baixo, a gente tinha uma viela, que é o que vocês veem aí, as pessoas parando. Carro, lixeira lá, o sistema público funciona diferente, você contrata quem vai coletar seu lixo. Então, cada caminhão era de um jeito diferente. Então, isso é muito engraçado quando, né, a gente desenha, você pensa, não tem nada de paisagem. Mas a gente tem que assumir que, na verdade, toda essa água que está vindo e lavando essa rua, o que a gente queria fazer nesse projeto era virar e que as lojas tivessem também fundo que é a frente da estação de trem, mas que é o fundo da avenida principal. E muitos grafites interessantes, então era um lugar perigoso que a gente estava trazendo esse primeiro olhar, que foi um recurso do governo que chegou para fazer com material que eram garrafas de vidro recicladas que viraram piso, que são essas ondas azuis, né? Então, o que foi interessante nesse projeto? Que lá a gente tem o ornitorrinco, que é da Austrália, e por conta de toda essa lavagem, né, que quando cai a chuva, o bueiro vai, leva toda essa água suja, poluída, para os rios. E isso estava acabando, na verdade, com a vida dos ornitorrincos. Então, o que eu fiz, esse foi um projeto meu mesmo, de autoria minha, que a gente chama até de land art, né, que é essa coisa em grande escala, que é como a gente preservar uma natureza que, na verdade, ali a gente não está falando de natureza, a gente está falando de um asfalto. E foi muito legal que daí eu fiz todo esse desenho e mostrando para as pessoas qual que era o caminho da água até os bueiros, então eu tinha esse cuidado, né, dessas ondas irem levando para o bueiro, para as crianças fazerem, eu nunca esqueço das crianças, eu sempre trago uma brincadeira, assim, e nessa foi um estêncil de plátipos, de ornitorrinco, ao longo dessa linha toda, e perguntando para ela, vocês conseguem achar 12 ornitorrincos ao longo dessa viela? Por quê? E por curiosidade, que é o que a gente fala da conexão, como a criança aprende, né? Essa viela, do ponto direito até o esquerdo, lá dava bem no centro cultural, e ninguém passava por aquela rua, e o que é muito mais gostoso de andar. Então, a gente estava fazendo um trabalho de revitalização para fazer essas conexões. Eu, como mãe, se eu quero andar pelo centro para comprar uma coisa, eu levo as crianças, mas senão eu pego a rua de baixo, que é muito mais agradável, né? De patinete, ou enfim, de skate. Então, esse foi um projeto que parece que não é de paisagismo, mas é também. Porque uma próxima etapa, quando os moradores comprarem a ideia, não estiverem estacionando, não colocando lixo, né? Que a gente estava fazendo um trabalho junto, a gente consegue virar e ter a segunda camada, que é o paisagismo, que a gente chegaria e tinha já um desenho para isso, de bancos e árvores, enfim, muito, muito interessante. Às vezes tem que pensar como é o que o Gustavo falou, né? Ah, não teve recurso para isso financeiro. Às vezes não tem mesmo, às vezes vai demorar 10 anos. Mas o engajar a comunidade, a gente precisa fazer isso para ontem, assim. Pode passar. Daí aqui é um outro projeto também, e esse é bem interessante porque a gente, quando trabalha com rios, enchente e alagamento, a gente tem geralmente que aqui no Brasil chama de TR, é um termo de referência. Quando chove muito, a gente precisa saber quanto aquilo vai encher. Estou super simplificando, tá, gente? Não vou entrar em termos técnicos. Então, tem um nível, né, que isso geralmente a engenharia passa para a gente, e daí tem um de 1 a 10 anos, 1 a 100 anos. Estou falando muito no dado da Austrália, tá? Aqui no Brasil tem algumas diferenças. Mas agora, com a mudança climática, tem um que ninguém sabe muito o que vai acontecer. Agora está tudo doido. Está tudo muito... Ninguém sabe nem estimar. Então, o que eles fizeram nesse parque? Como vocês veem o corte, eu trouxe um corte técnico aqui ilustrativo, para mostrar, assim, primeiro, o rio córrego, nesse caso, ele passava a ser uma barreira. E daí, à esquerda, onde tem um carro, essa questão da mudança climática e tudo, eles queriam construir um muro, e vão construir um muro para conter a água. E daí a gente pensa, né, as crianças, como que a gente traz as crianças nesse contexto e como mostra que, na verdade, o córrego não é uma barreira. O que a gente faz, então, aqui nesse projeto? A gente abriu isso e são soluções muito simples, é um olhar, né? A gente abre isso com pedras, então o que eu trabalho sempre, assim, muito
é trabalhar com pedra, areia, são elementos naturais, porque a criança vai, né, pular de uma pedra para outra. E aqui é um rio à direita é um rio de pedras, que a gente chama, né? Lá, seco, que ele fica seco, mas ele é um elemento de drenagem, que aqui chamaria vala de infiltração. E nesse percurso a gente coloca troncos e coloca toda uma questão que a criança, e eles vão brincar. É engraçadíssimo, assim, você pensa que, né, as crianças, esse não é um espaço para criança, é o espaço que a criança mais vai gostar. É incrível, assim, porque quando você não dá o que eles fazerem, um balanço, alguma coisa, é quando eles vão criar. Usar a imaginação, tirar o sapato e ter a textura, trabalhar o equilíbrio, tudo o que a Estela falaria melhor do que eu, né? Eu coloco isso na questão do desenho. Gustavo, Mas você são falou? áreas inundáveis, vamos dizer, Então, essas aí das sim, imagens ali, porque o rio tem aquela dinâmica, né? Vamos dizer. sim. Aqui sim, até o ponto mais alto da pedra, até o terceiro, na verdade, era a área onde alagava, mais frequente, que seria aí talvez um Uhum. TR de 1 a 10, e depois lá em cima é quando eles fecham o parque. Então lá é muito bem sinalizado. Quando não pode entrar, não pode entrar. Então isso tudo é muito pensado. Você desenha, você considera que vai alagar, mas é isso. De 1 a 10 anos vai ficar ali, tá ok, tá seguro. De 1 a 100 é um evento muito extremo. Na Austrália a gente recebia pelo celular, sabe? Fica em casa, não saiam. Então é sempre muito bem articulado nesse sentido. Mas aqui a gente tem uma problemática que no Brasil a gente não enfrenta muito. Na Austrália eles são muito cuidadosos. Eu tentei trazer uma bomba para bombear água ali do córrego para jogar aqui e sempre ter água, não foi aprovado. Então a gente encontra as limitações assim de muito medo de aquela água que não é limpa, mas é super limpa. Mas enfim, não é 100% limpa, né? Então, tem esses cuidados na questão de aprovação, lá tem muito, assim. Então, o que a gente trabalha muito lá é esse rio seco de pedras. E quando tem água, ele tem água. Daí vai descer, a gente trazia essa água da rua, direcionava para ele. E é uma brincadeira muito simples, de infraestrutura, que a gente traz essa percepção, né? E lá atrás, onde tem uma pessoa andando, não sei se dá para ver, ali é um banco, é pensando justamente isso, quem está cuidando, né? Quem está cuidando está ali, precisa sentar, precisa descansar, ou ler um livro, né? Pode passar, Estela. Daí aqui, nossa, ficou meio cinza a imagem, mas tudo bem. Aqui é um projeto, já eu trouxe aqui do Brasil, é um mapa de uma pousada em Pirinópolis, e o que eu queria mostrar para vocês, está ainda um projeto que está em andamento, foi feita uma etapa só, é uma parte elevada, onde desce até o Rio das Almas. Não sei quem conhece Pirinópolis aqui. Aqui é um pouco o jeito que eu vou trabalhando, de leitura do território. Como a gente vai conectando tudo, né? Os lugares, enfim, da pousada seriam os quartos, a recepção, o lugar do café da manhã, com espaço de lazer, piscina, até chegar no rio. Então, como a gente vai selecionando tecnologias e trazendo sempre, por exemplo, aqui no final, tá? De novo, o rio de pedras, que eu sempre utilizo. Então, a própria Swales, né, em algumas fotos aqui vocês vão ver, vala de infiltração, aqui a gente falaria, né? Então, como a gente traz essa questão muito natural, que automaticamente é um brincar, é um descobrir da natureza, assim. Muito simples, é reconhecer o caminho dessa água e como que a gente vai trazer ela no projeto. Pode passar. E aqui, é um projeto que eu sou muito apaixonada, que é dos Jardins Comestíveis. É o segundo projeto que eu participo desse. É um projeto de um artista plástico que chama Jean Paul. Ele é da França, mas também mora no Canadá e está aqui no Brasil. E esse projeto, o que eu trago? Eu trago porque ele é um projeto que eu acho que só vai crescer. Eu já participei de 2, eu posso ver a evolução dele, porque ele trabalha com uma capacitação de profissionais e é um projeto de land art. Para quem não sabe, land art é é como se fosse uma tela desenhada na natureza. Então, aqui, se vocês veem, isso é o desenho de uma árvore, e aqui é uma escola. E é uma escola que Vendo ele de fez cima, né? Oi? Vendo de cima dá para ver o desenho no chão, que Vendo é de essa cima. Sim, construção. isso é a questão do landage, que é muito legal. E daí, o que é esse projeto? Esse projeto é de fazer land art, né? Essa macro arte,
de intervenção urbana, só que com agrofloresta, produção de comida e capacitação das pessoas, né? E aqui nesse caso, porque era uma escola com as crianças também, foi bem legal que elas foram incluídas logo no começo, quando a gente começou a fazer demarcação. Então eu dei uma aula de demarcação disso. Isso é sempre engraçado trabalhar com esse artista. Na verdade é um prazer, assim, porque a gente geralmente desenha os projetos, mas isso é em grande escala, e essa conversa com ele, que é sempre da textura, da cor, e como trazer isso num projeto técnico, né? E daí aqui eu trouxe umas fotos de mostrar como que, na verdade, isso já está crescendo. Isso é agora, essas fotos mais recentes, e você poder andar, né? Andar nisso e colher. Então, as crianças estão pegando todo esse processo e sendo educados. E eles sempre capacitam, por exemplo, tinha uma pessoa em situação de rua que fazia parte desse projeto, porque o que eles querem é fazer capacitação e, obviamente, por recurso do governo, que eles tentam pleitear sempre, é para conseguir depois empregar essas pessoas no próprio projeto, para ter manutenção. Legal. Então, é um projeto A Lília comenta aqui, eu estou trabalhando com isso, aí, a Lília. Olha que A legal. Lília? Olha, A ela Lília trabalha com o pessoal do aqui, Jardim Comestíveis? Que legal. estou trabalhando com isso. Ai, maravilhoso. Que é um projeto da ONG Dia da Terra, que é um pessoal maravilhoso. Acho que quem quiser, entra, busca no Instagram, segue. Eu acho que são trabalhos assim que a gente pode mostrar, né? Eu trago muita referência internacional, mas eu ganho esses grandes presentes aqui no Brasil também, desde que eu cheguei. Porque são projetos que, é isso, dá para a gente fazer aqui, está sendo feito. Não é nada de outro planeta ou em outro país. Pode passar. Legal. Daí aqui eu entro em projetos, gente, esses foram fechando, assim, os projetos que eu trabalhei, lembrando sempre que eu não trabalho sozinha, então não é meu, é de muita gente, e agora eu vou entrar em projetos que na verdade são referências para mim, e que são projetos que eu visitei e convivi por muito tempo. Esse é um projeto no centro de Melbourne, lá na Austrália, que eles fazem é o Jardim Botânico. E eu peguei uma transição desse projeto. É isso que a gente pensa em 20 anos a gente entrega um projeto, né, Gustavo? Às vezes dá um desespero, mas enfim, é assim, talvez nunca entrega. Mas esse projeto, eles fazem todo o bairro em volta, eles captam a água da chuva, levam para essa lagoa, deixa eu só pensar, eles levam para a lagoa, eles levam lá para cima, desculpa, fazem o tratamento e reutilizam toda a água, 40% da irrigação do Jardim Botânico, que é muita água, pensar um jardim botânico, eles fazem de reciclagem da água, né? Então, isso são ilhas flutuantes de tratamento de água. Quando eu cheguei em Melbourne, isso só estava essa lagoa e as ilhas. Hoje, eles fizeram todo um paisagismo, fazendo do vulcão, tem todo um conceito, assim, com cactos, né, porque é um jardim botânico, e trazendo toda essa questão do banco, do espaço do estar, né, antes, quando eu cheguei lá, não tinha. Então, você ir vendo o negócio, na verdade, se desenvolvendo, é muito mágico, assim, e pode passar. Isso é no centro de Melbourne, pensar no centro de São Paulo, assim, é muito incrível, né? E dentro desse jardim botânico tinha o parquinho que eu mais amei na Austrália, porque a gente tem muito uma questão da criança, assim, que às vezes elas precisam de parquinhos multimilionários, né? Isso aconteceu na Austrália, está acontecendo. Depois a prefeitura não tem dinheiro para substituir os brinquedos, que eles são caríssimos. E esse parquinho, ele é muito especial porque ele é muito simples no conceito. E eu trago a primeira imagem para a gente ver que o que a criança precisa é planta. Por exemplo, isso é um caminho de bambu com várias, né? Eles trabalham muitas formas, tem muita gente que é crítico, porque a planta também tem a sua forma natural, mas eu acho que quando a gente trata de criança é muito legal trazer algumas coisas lúdicas, né? Que talvez num projeto normal eu não usaria, mas você trabalha e a criança acha muito mágico. Então, ali tem uma brincadeira de água, sempre com pavimento com um material também muito assim, tátil, né? Que você sente. O Noah deve estar perdido em várias dessas fotos, porque eu usava ele como meu cobaia. E daí todo o sistema de água que apresentava, aqui à direita, lá em cima também, esse riozinho, que as crianças pegavam folha, colocavam uma semente, e esse riozinho ia levando. E aqui embaixo, uma horta comunitária. Então,
era um lugar muito educativo, que sempre tinha atividades. Então, essa questão da criança andar na natureza, essa descoberta da natureza, quando a gente fala em parquinho naturalizado, não precisa ter nenhum brinquedo. Na verdade, a própria natureza é o brinquedo por si só. E essa coisa muito curva, o lugar da grama, onde os pais estão sentados fazendo piquenique e a criança está brincando livremente, assim. Era um lugar que tinham vários pontinhos, assim, de encontro que você tinha que buscar e entrar e abaixar. Essa questão da estatura também. Esse é um dos meus preferidos, assim, na Austrália. Daí pode passar, olha eu passando. Deixa eu só comentar uma coisa sobre isso, porque eu acho que tem uma concepção que talvez não sei se é errada, mas talvez pouco elaborada, assim, sobre a infância, do mesmo jeito que a gente acha que a infância precisa ser hiper o tempo inteiro, que a criança só está feliz se ela está gritando e brincando e agitando e sendo muito alegre, que tem várias esferas, né? Mas eu acho que eu trouxe na outra vez, e que eu acho que é muito do que você está falando aqui, que é o que a gente chama de brinquedo não estruturado, brinquedo aberto, brinquedo heurístico. A depender da abordagem pedagógica, eu chamo de um jeito, mas, afinal de contas, eles querem dizer mais ou menos a mesma coisa. Por exemplo, se a gente pega, estou vendo se tem algum brinquedo aqui, se a gente pega um carrinho é um carrinho. Carrinho a gente chama de brinquedo estruturado, ele é um brinquedo fechado, porque ele na sua concepção, ele já diz para que ele serve e como se brinca. A natureza está no outro extremo, muito mais poderoso em termos até de conexões rizomáticas neurológicas, porque aqui você fala, é assim que se brinca. Desse jeito, então as conexões nervosas têm uma linearidade de conexão. Quando a gente está falando de brinquedo aberto, não estruturado, heurístico, a gente está falando de um brinquedo, por exemplo, muitos pedaços de madeira. Aquilo na mão da criança vai ser uma hora uma coisa, depois vai virar outra coisa, depois vai virar outra coisa. Isso em termos de conexões rizomáticas neuronais é genial, e isso, na verdade, o que a Thaís está falando aqui é isso, na verdade, a gente está permitindo que a criança tenha contato com uma exploração aberta, heurística, não estruturada, que é o que a criança de primeira infância precisa. É o que depois a gente tem para trabalhar em cursos de design thinking, que a gente tem que parar de seguir essa linearidade, né? Que a gente tem que abrir de novo para as outras coisas. É esse tipo de coisa, é genial, é isso mesmo. Maravilhoso. E daí tem que parar de pensar que um parquinho natural é um parquinho fechado, estruturado, que, então a gente coloca o balanço, escorrega e o gira-gira de madeira. De madeira, é. Na verdade, isso aqui não, né? Na verdade, você está dando uma linguagem, você está mudando o material, só que fazendo o mesmo conceito. Sim. Sim, você corta a possibilidade da criança criar, né? Enfim, pode passar, eu vou seguir um pouco mais rápido para a gente não se... Esse é um projeto lá em Londres que eu fiquei incrivelmente apaixonada, que traz a questão também ali, ó, da madeira e da coisa formal também, mas tem toda uma questão da água, que a criança pode bombear e essa água volta lá para cima e faz todo um caminho, então você tem umas barreiras que você cria. Daí isso eu sempre achei incrível, porque trabalha com a questão de comunidade. A criança sempre vai trabalhar junto. Você corre lá, agora você bombeia, você fecha ali. Quando você vê, eles estão todos, que nem se conheciam, brincando juntos, né? Assim, eu acho isso muito legal e muito... A gente que desenha paisagem, muito de pensar que é o social. Então, como que a gente, como designer, né, como arquiteto paisagista, a gente vai trazer e proporcionar isso para as crianças? Porque não é ter a turminha dela e brincar só entre elas, é como que na vida real a gente tem que trabalhar com todo mundo, não é o que eu quero para esse mundo, é o que todo mundo quer, né? Então eu acho isso muito legal desse parquinho, a qualidade, né, os parques em Londres são incríveis, maravilhosos, mas esse foi um pouco uma parte, agora pode passar. Esse. Daí tem essa mega estrutura, mas parece um ninho, né, que foi feito por passarinho, então, assim, corda, né, apesar de que traz o que a Estela falou, né, já é muito formal, mas a gente trabalha com umidade acima,
que é o Noah, quando ele estava aí, ele tinha 8 meses, né, que a gente fez uma viagem. Ele não foi nesse, por exemplo, mas você via a idade das crianças. Então, pensando que você tem uma criança de 12 anos, ela vai estar aí enquanto o bebê está ali embaixo. Então, isso, né, na natureza. E aqui embaixo eu trago porque é bem o que eu falei da vala de infiltração, uma swales, à esquerda lá embaixo, 2 crianças sentadas, você vê que tem um caminho, então é um caminho também que a gente brinca com a altura, no sentido, a partir do momento que você cruza, você vai olhar, porque não é, você vai ter que pular. E a água, quando estiver chovendo, vai passar por ali e infiltrar. Isso é um sistema, na verdade, de drenagem com muita planta, o que é maravilhoso, e muito capim, o que eu acho que a gente deve usar cada vez mais. Inclusive, tem projeto Cerrado de Pé lá no Cerrado, que é maravilhoso, que eu acho que a gente tem cada vez mais trazer isso para a nossa vegetação nativa, né? E como que ela vai trabalhar o solo, vai trabalhar toda essa composição. E daí à direita eu trouxe essa questão é isso, né, da paisagem mesmo, que você vai ter a textura e você vai estar dentro dessa paisagem, do paisagismo. Pode passar. Daí aqui, de novo, eu já falei bastante disso, mas esse é um sistema também de drenagem, o Rio de Pedras, né, que eu falo, e as crianças amando, simplesmente você não precisa dar nada para elas, e elas estão ali se divertindo. À direita é um projeto de um escritório que eu trabalhei, mas eu não participei desse, é mais antigo. É um sistema de wetland, como essa água chega da rua, e isso daqui naturalmente também vira um parquinho. Pode passar. Esse é um projeto lá em Paris, que eu acho que entra e vai dar um gancho para o que o Gustavo vai trazer, que é um mega empreendimento que eles estão fazendo de prédios, que cada prédio é de um arquiteto bem famoso. E o que eu trago aqui é um projeto que eu visitei, eles trazem como que o parque vai se comportar na seca e na cheia. E cada estação do ano você tem um parque. E isso é muito maravilhoso, porque a gente, quando fala de natureza, a gente tem que dar espaço na cidade, né? Quando a gente está lá no meio do Cerrado, por exemplo, ou na Mata Atlântica, aqui em Minas, né? Que a gente tem também Cerrado. Como que você vê, né, a seca e o que é a paisagem na época de chuva? Então, a gente cada vez mais desenhando cidade, a gente trazer essa percepção, porque assim, a gente faz muito essa, né, você vai para a natureza e se sente super bem, volta para a cidade. Então, assim, como que a gente faz esse trabalho, né, de ver o natural, de ver que tem o capim, a vegetação vai estar seca, e isso é o normal mesmo, e depois tem o momento que ela vai estar cheia. Então, ali são vários bolsões que desde a rua vai trazendo essa drenagem, você pode passar. E visualmente é muito isso, assim, de novo, trazendo essa coisa muito natural. E daí eu pego muito no ponto, assim, que cidade a gente está criando para essas crianças, né? A gente está lá, a gente guarda ela na nossa barriga por 9 meses, e depois a gente coloca no mundo que fala, ó, você estava guardado, mas agora é toda essa loucura, né? E não faz nenhuma transição, uma transição que uma criança, né, ali, antes de até enxergar, ela vai conseguir ver o movimento das árvores, é muita loucura, assim, é uma transição muito grande até que a gente não está aguentando, né, crescidos. Então, eu acho que se a gente começa a desenhar espaço que traz isso, eu acho que é a transição que a gente, o direito que a criança tem de crescer num espaço que ela é bem-vinda e que ela consiga absorver essa coisa muito natural mesmo, que da natureza, né? Então, pode passar. E daí aqui eu trago um pouco da materialidade, né? Como a gente pode trazer isso, tanto do tronco, né, que vai fazer essa coisa, trazer o equilíbrio, e eu acho que isso a Estela traria muito melhor, mas assim, da pedra também, que daí a gente já pensa em outra idade, mas o que é importante para a criança também entender que ela pode e ela vai fazer isso, né? Que não é só aquela coisa muito fácil, e a natureza tem isso, né? A gente vai para uma cachoeira, vai fazer trilha, se você não tiver todo o equilíbrio, e se você for uma criança muito de apartamento, é super perigoso, porque você não tem noção do natural, do que o seu corpo pode fazer, porque você não foi treinado para isso. E a última eu trago muito, porque a gente estava falando da primeira infância. Então, o que que é essa pegada, né? Assim, o que que é a criança sentir a primeira vez a areia, ou o que que é a pedrinha, né, no pé, e essa textura que até a gente, né, adora sentir. Pode passar. Acho que já está acabando. Eu trago um pouco, eu acho sensacional, isso acho que é o Jardim Botânico de Sydney, e eu acho sensacional, porque se a gente repara, tem um adulto na frente e tem uma criança dando a mão para menor.
Então, é aquilo que eu falei, né? Que mundo que a gente está criando. E não tem nenhuma grade, nada, né? Talvez muitos pais iam falar, nossa, que perigoso, Deus me livre de colocar meu filho aí. Mas não, a criança, ela tem um senso de coletivo que às vezes a gente tira. Então, assim, eu vejo com o meu maior e o pequeno, tem que ficar de olho, óbvio, né? Mas, assim, ele puxando o outro para chegar num lugar muito mais alto, assim. Então, aquela coisa que, como sociedade, quando a gente fala de paisagismo, a gente tem que promover isso, que é o social, que é um ajudar o outro. Para quem sabe, no futuro a gente tenha, a gente, como gente crescida, a gente já nasça com isso, né? Porque está se perdendo um pouco. E eu acho que é a última, pode passar. E para onde vamos? Daí engancha um pouco com o que a Estela está falando, e que eu acho que eu nunca mais vou largar a Estela, porque é o seguinte, que é para onde a gente vai, né? Quando a gente fala, não pode depender de um profissional que tenha experiência, aquela especialização. Então, nisso que ela falou que eles estão fazendo o planejamento, é muito importante, com vários profissionais, a gente ter um guia e que seja, né, de cada cidade ou cada território, de saber, que planta que a gente usa que é legal para a criança, quais os brinquedos, como que a gente trabalha com várias idades, qual que é o sensorial para esse tipo de criança, aquele, e que idade. Então, isso é um jeito que na Austrália sempre é muito feito, assim, tudo à base de guia, e que eu acho que é uma coisa que a gente precisa cada vez mais trabalhar, né? Então, uma cidade do interior que não tem recurso, né? Às vezes eu sei que é muito difícil isso para as pequenas prefeituras. Então, como a gente consegue ter uma base de um guia que a gente pode seguir todo o desenho de parque, vai ser seguido. Eu moro em Artur Nogueira, e eu acho um absurdo, assim, como falta sombra, como falta um desenho mesmo. E claro que a capacidade técnica de cada cidade do interior é muito difícil alcançar, né? Não, eu acho que é impossível. Então, assim, como a gente consegue sistematizar, e eu acho que inglês é muito bom nisso, aprendi muito isso com eles, como a gente sistematiza conhecimentos igual da Estela, de vários profissionais, e isso pode virar guia para muitas prefeituras. Daí, é o último slide mesmo. Daí é um convite. Foi lá que a gente se encontrou, Estela, a gente se conheceu, mas, né, a gente conheci também Gustav e Martina, que é na Expo Flora, que eu trouxe essa questão da drenagem num espaço muito pequeno, e fazendo o lançamento de um protótipo, na verdade, que é para levar para a escola e trazer como a gente trabalha com criança, tanto com plantio e captando água de chuva. E quando chega a criança aí e as mães falam, sai daí, não vai fazer isso, vai estragar o espaço. Eu falo, gente, é todo mundo bem-vindo aqui, pode pular a janela, corre para um lado para o outro, não tem problema, a gente depois arruma. Então, assim, é convidar todo mundo. E eu acabo aqui, o stand é o 11, na Expo Flora desse ano de 2025. Quem quiser conhecer, estamos lá. E na outra ponta tem essa turma boa aqui, esses três que estão juntos numa outra perspectiva que eles vão falar. E daí passo a palavra para o Gustav. Isso, e lembrando, pessoal, no final nós vamos mandar um link para vocês se inscreverem de quem quer entrar no sorteio para ingressos da Expo Flora. Ingresso da Expo Flora. E aí a gente criou um link para vocês preencherem, porque vale a pena, pode, né? Não adianta falar, eu quero o ingresso, eu moro em Belém do Pará, não vou conseguir vir para cá. Então, por isso que a gente criou um link. No final, a gente vai estar apresentando isso. Okay. Agora a palavra com Gustav. Aí, eu procurei interromper o menos possível, porque é muito interessante a experiência, né, dessas duas profissionais. E então eu vou ter que correr um pouco, né, porque já passamos ali um pouquinho o nosso horário, mas toda vez que eu tenho que descer de avião ali em Congonhas, eu faço 3 sinais da cruz assim, para que nenhuma rodinha pegue num prédio, para que o piloto me ache o fim da pista, porque um já passou reto, né? E quando a gente desce em Amsterdã, parece que se eu avião cair ali, não vou morrer, não. Parece que aí eu vou cair no fofinho. Está aí na parte de cima o urbanista brasileiro e está aí a experiência que vocês podem copiar. E eu acho feio copiar, né, gente? Principalmente aquilo que funciona, né? Feio é copiar assim mesmo e achar que você está certo. Aí você fica patinando.
Então, vamos lá na próxima, né? O que me assusta, gente, é isso aí. Na década de 60, olha aí, eu já estava vivo, hein? Eu já tinha, deixa eu ver, 7 anos, para você ter uma ideia. 30% da população morava na cidade. No censo seguinte, em 70, a metade já está morando na cidade e a metade no campo. Já acende um farol amarelo ali. 20 anos depois, há uma inversão numérica daquilo que acontece apenas 20 anos atrás, ou seja, aquela população que estava na cidade agora está no campo e aquele que está no campo agora está na cidade. Notem que de 60 até 2000 dá praticamente uma reta, né? A cada 10 anos aumenta 20% a população na cidade. Acho que alguma coisa está errada, né? No último censo ali já dá ideia de que aqui no estado de São Paulo, quase 98% da população mora na cidade. 2,5% tem que produzir o alimento não só deles, como da maioria da população, vamos dizer, que mora na cidade, né? Vamos lá na próxima? Quando isso acontece com uma população de ratos do campo, quando ele invade uma fazenda e a população começa a ficar muito grande, como no gráfico anterior, há um suicídio coletivo da metade da população de ratos em direção ao rio, para regular a oferta e procura de alimento. Olha aí, nós estamos falando de ratos, um ser irracional. E o ser humano, que se diz o mais inteligente do planeta, se colocou nessa situação e não sabe mais como sair. Bora lá? E ainda estão trazendo mais gente para a cidade. O Brasil é tão grande, né, gente? Poderia montar tipo kibbutz, né? Vamos dizer, que acontecem ali. Não é só em Israel. A gente vê isso em vários países, onde 30, 40 famílias tomam conta de uma área, cada um tem ali 1 hectare para plantar, tem um trator para todo mundo, tem um forno para assar pão para todo mundo, enfim. Mas ainda estão trazendo mais gente para a cidade ainda. E notem que zero preocupação com aqueles 15 minutos, né, Estela? Eu sempre falo nos meus cursos que a mãe, a babá, quem estiver acompanhando a criança, não ande mais do que 10 minutos, tá? Com o seu filho para atingir uma área verde. E que nessa área verde tenha um parquinho. Enfim, deve ser a inflação. Então, agora é 15 minutos, né? Mas vamos lá. A próxima. Então, Esse filho, e era feliz, né? Ele não criou um filho, não, só. Criou 8 filhos, né? Então, é um esquema que na época funcionava. Hoje não vai funcionar mais. Infelizmente, por aquelas políticas voltadas para encher o tanque de combustível e não a barriga do povo, esse cara foi desapropriado, né, gente, para plantio de cana. Cabe agora discutir por que aconteceu tudo isso, gente, porque a conversa vai muito longe, mas a situação é essa. Isso tem a ver com a nossa profissão, né? E hoje é dia do artista floral e amanhã é dia do biólogo, né? Então, como biólogo, vamos dizer, eu fico muito preocupado com isso, porque está indo para um rumo suicida, gente, e não precisa, o homem é inteligente, né? Esse cara que tinha ali uma roça ali de mandioca, legumes, verduras e coisa e tal, tinha um cavalo, uma sarrente, vendia os seus produtos ali na cidade. Hoje ele está na cidade, morando numa casa de 40 e poucos metros quadrados, aonde ele não tem onde plantar. Aí ele tem que fazer o quê? Ele tem que comprar no supermercado. E de onde vem o dinheiro, né? Então, eu faço ideia como deve estar conflitante na cidade. Bora lá mais uma, Cidade. Olha ali, ó. Você vê que aqui 9%, né? 9%, de acordo com o IBGE, está morando em favelas. É outro lugar que não é para morar, né? Eu lembro que uma vez eu estava numa cidade, na região metropolitana do Rio de Janeiro, e ali estava sendo construído um terminal lá do tal do pré-sal, né? E nessa cidade estava cheio de funcionários da Petrobras.
Depois do almoço, eu estava andando pela calçada e eu vi dois funcionários da Petrobras tentando convencer ali um casal de velhinhos que moravam nessas casas desde 1940, sei lá, e coisa e tal, convencendo eles de alugar aquela casa. E olha só, aí eu fiz de conta que eu tinha esquecido alguma coisa, que eu estava procurando alguma coisa no chão, mas eu queria escutar a história. E a história era essa: eles estavam oferecendo 25 mil de aluguel por aquele casarão. E, no fundo, ainda tinha edícula, tinha pomar, sabe essas propriedades antigas no centro da cidade, né? Cidade de Itaboraí, que estava. Aí ela falou para o marido, olha, com 25 mil, a gente convida o Henrique. Ele constrói uma casa para a gente lá no morro e a gente já aproveita, trocar o sofá, que já está aparecendo as molas, trocar a televisão, fazer isso, fazer aquilo, coisa e tal. Lá vai mais um para o morro, né? Sob conivência do prefeito, do secretário de Planejamento, secretário de Obras, secretário de Meio Ambiente. Tem toda ali uma equipe para proibir o pessoal não morar em morros, mas lá vai mais um. Falar em mais um, vamos lá mais um. Olha ali, eu estava fazendo um levantamento das favelas aqui nas capitais, né? Estou dizendo nas outras cidades. Onde está em vermelho, por exemplo, Belém do Pará, 57% da população mora em favela. E no que eles foram escolher para fazer o COP30, né, gente? Porque está indo bilhões ali para construir o ambiente só para aquela reunião, enquanto isso, a maior parte da cidade, mais da metade da cidade, mora em favela. E favela, você sabe que não tem infraestrutura ali de esgoto, não tem infraestrutura de água, vamos dizer, limpa, tratada. Eu fico sem saber o que falar, vamos dizer, cidades como Salvador, Recife, Vitória, Curitiba até, por exemplo, né, que falam tão bem de Curitiba, mas 16,5% está ali, morando em favela. Tá? Rio de Janeiro, São Paulo, aí a favela, ela é, vamos dizer, em relação à população, tá certo? Mas ali é que mora a gente brava, né, gente? É ali a lei do cangaço, na verdade. E é isso que acontece. Por que que eu falo isso? Como paisagista, eu aprendi o seguinte, que a gente é e a gente se comporta de acordo com aquilo que a gente está vendo. Então, se a gente está vendo uma série de agressões visuais, a gente vai se comportar desse mesmo jeito, tá? A gente vai se comportar de forma agressiva também, porque a gente tem um lado de anjo, a gente tem um lado também que não vamos mexer, não, porque a gente sabe aonde vai pisar, né? Olha ali, por exemplo, você vê Fortaleza, você vê Maceió, você vê... Enfim, gente morando até em tubos de água pluvial. Para lá mais. E aonde tem Minha Casa Minha Vida, gente, os parquinhos são tão pequenos que a pressão é muito grande. Essa é uma foto recém-tirada, vamos dizer, logo depois que foi entregue, não foi entregue ainda à população. Mas eu tenho certeza, gente, que esse parquinho pequeno, em questão de meses, ele vai estar totalmente detonado, né? Deve ter ali cerca de 4, 5, 6 mil pessoas, por exemplo, todos eles com crianças, usando ali esse parquinho. E olha, isso daqui para mim já chama tanta atenção. Olha a angulação desse negócio, perigo disso daqui. Virar. Sim. A inclinação Mas, disso é absurda. pois é. E eu também, desculpe a Thaís, mas eu sou meio contra também brinquedos ali de canos, né, galvanizados, material galvanizado, devido ao calor aqui do Brasil, né? E outra, boa Em parte muitos do lugares, diâmetro dos né? Na pinos estão Austrália também fora. faz super calor, viu? Mas sou mais Menos a que favor dos aqui. brinquedos naturais mesmo, assim. Que nem a Estela falou, brincar é pesquisar, né? Então, eu acho que quanto mais, vamos ver, menos brinquedos, vamos dizer assim, artificiais a gente tem, mais a criança tem que procurar o que tem naquele lugar, né? E aí tem o outro garoto também que quer pesquisar também, vamos dizer. Eu acho que a função do paisagista é fazer com que a molecada
se conheça e consiga fazer daquele brinquedo o resultado comum, uma, um moleque que pensa diferente que ele. É um menino, sei lá, uma condição social diferente, né? Mas ele vai ter que negociar, vamos dizer, usar o equipamento. Então, a natureza, como vocês falaram, cabe bem nisso, né? Porque ali cabe muita gente, que nem a foto que você mostrou, adorei, tá um monte de gente ali brincando. E eu não consegui fazer até agora essa coisa da água, sabia? Eu propus a diversas prefeituras, porque fazer com que as crianças criem eclusas, para que elas consigam fazer riozinhos com areia, para que a água escorra ali para baixo, e aquela coisa toda. Eles dizem, ah, não, areia não, o gato vai fazer cocô ali, o gato enterra o cocô, que não sei o quê. Essa ideia aqui não funciona. Pode funcionar na sua terra, mas aqui não. E aqui eu falo, gente, que muitos projetos, existem muitos projetos, gente, tudo engavetado, tá? Mas tem alguns também que são projetos de sucesso. Vamos ver? Aqui, por exemplo, a Cidade das Águas, em Joinville. Eu fico sabendo isso aí através do meu amigo Jorge Castan, paisagista contemporâneo, companheiro de palestras pelo Brasil todo. E ali tem uma frase interessante, que quando uma criança nasce, um pai também nasce, né? Então, vamos reimaginar, vamos dizer, como que a gente vai cuidar deles. E nesse projeto, gente, tem escolinha para criança, tem área de lazer, tem área de esporte, tem área para pintura, tem, enfim, é um projeto também feito com uma enorme equipe e que, na verdade, se reuniram e convenceram empresas e convenceram o prefeito, vamos dizer, a dar licença de construir essa cidade das águas ali, aonde a água também, vamos dizer, ela tem é um bairro praticamente esponja também, né? A água tem o seu lugar para ir e, ao mesmo tempo, é um elemento de lazer. Olha, mais uma, Estela. E essa é a reclamação direta da população. É, pelas minhas andanças ali, eu vejo os parquinhos. Aliás, um dado interessante: somente 10% das praças aqui no estado de São Paulo tem o tal do playground, né? O tal do parquinho. E aonde ela está, gente, ela está um bagaço, infelizmente. Isso coloca a criança brasileira no estado de indigência daquilo que diz respeito ao seu direito ao lazer recreativo. Olha aí, na hora que entrar na internet, vocês vão ver vários, né? Vários brinquedos ali, vários playgrounds ali quebrados. Como a cada 4 ou 8 anos, por exemplo, o prefeito tem que sair, né? Isso é a lei. Muitas vezes o outro prefeito acaba abandonando as praças, acaba abandonando ali o parquinho, tá? Bom, ali, como é que eu não gosto de falar muito nisso, gente, mas é a verdade que acontece aqui com os municípios brasileiros. Eles são obrigados, todos os impostos que eles recebem, que entram no caixa da prefeitura, 25% tem que estar destinado à educação. Por quê? Porque senão não vai ter direito à verba nem do Estado e nem da federação. A saúde tem que aplicar ali 15%. Uma coisa que eu não consigo acreditar, gente, que a folha de pagamento, quer dizer, sempre o pessoal, eles podem gastar 54%. Então, isso já dá 94%. Sendo que 30% de qualquer empresa, de qualquer casa, de qualquer fábrica, e principalmente também qualquer prefeitura, 30% sempre foi manutenção e custeio. É a iluminação pública que dá trabalho, são apagões que acontecem por causa da arborização errada, o estrago das chuvas, tá? Isso não dá para fazer ali com 6% sobrando de investimento. Então, todas as prefeituras, infelizmente, estão trabalhando no vermelho. E aí, o que eles têm que fazer?
Eles têm que ajudar a campanha de deputados federais, estaduais e coisa e tal, que vão fazer ali como é que eu vou chamar? O lobby, né? São lobby com o Estado, com a federação, para conseguir a verba, porque todos eles estão rodando praticamente no vermelho. Tem mais alguma? Outra coisa, né, gente? Muitas praças, por exemplo, eles não mexem no traçado, tá? 33%, quer dizer, um terço das praças que a gente tem aqui. Eu não conheço a realidade dos outros estados, tá, gente? A minha experiência vai aqui, se limita ao estado de São Paulo. Mas 33%, um terço das praças, são praças de matriz, onde o terreno, muitas vezes, não é da prefeitura, o terreno é da Cúria. E eu não vi nenhum padre regando plantinha de, de uma flor na praça, gente. Nem o Coroinha, nem ninguém. Aí a prefeitura é que tem que fazer. E a prefeitura, o prefeito, não é interessante o prefeito brigar com o padre, porque ele tem voto, e aí a prefeitura muitas vezes acaba fazendo uma coisa que eu coloco em dúvida, se pode fazer a remodelação em área de particulares, porque na verdade a Cúria ela é particular, né? Ela é o povo todo, tal, não sei o que lá, mas isso me dá a jurisprudência que passa o meu jardim também. Os bancos na praça, né, gente? Os bancos são nos corredores, vamos dizer. Quer saber o que é isso? Pega uma cadeira, senta no corredor da sua casa, do seu apartamento, para ver o papel que você está fazendo ali. A praça hoje, gente, se tudo evoluiu, deixa o paisagismo evoluir também um pouquinho, pelo amor de Deus. A praça tem que ter salas, gente. E a praça tem que ter playgrounds, tem que ter área para esporte. São 5 tipos de lazer, principalmente dele, o lazer contemplativo, quer dizer, a praça tem que estar livre de qualquer agressão visual, pelo contrário, tem que mostrar a beleza, o perfume e assim por diante. Lazer recreativo, lazer esportivo, lazer cultural, e até na praça, gente, tem lugar para feiras de artesanato, festivais de música e coisa e tal, onde a pessoa também pode comprar alguma coisa, mesmo que seja um saquinho de pipoca, né? Porque fazer compra também ali ficou sendo um lazer, né? Não que seja uma compulsão, pelo amor de Deus, mas é um tipo de lazer também. Por fim, eu quero mostrar das diversas praças que eu fiz, uma que me dá muita satisfação. Em 82, o prefeito de São João da Boa Vista me pediu para remodelar essa praça, chamada Coronel Joaquim José. Esse coronel, ele construiu uma casa em 1909, uma casa não, desculpa, uma escola para 2.000 crianças e doou para um município. Olha como ele era visionário. Ele achou que na frente da escola tem que ter um jardim. Pelo traçado, gente, ele deve ter, sei lá, contratado algum paisagista, ou inglês ou belga, né, que foram os primeiros que copiaram o estilo inglês. Então, eu procurei mexer o mínimo possível na praça, e essa praça foi feita com uma pesquisa popular. 1.200 pessoas deram palpite. Aí eu fiz aquela curva de Student para selecionar o que é estatisticamente significativo. O que o povo queria? Precisa botar guarda na praça para acabar com a pouca vergonha que existe na praça. Precisa botar guarda na praça para acabar com o tráfico de droga. Precisa botar guarda na praça para proibir as crianças andar de bicicleta ali, porque eles estão atropelando os velhinhos. Precisa botar guarda na praça. Quer dizer, o problema era botar guarda na praça. E, na verdade, não é, gente. É simplesmente fazer uma remodelação, tirando esses bancos, por exemplo, porque eles são excelentes condutores de calor, tá certo? E quando uma pessoa está sentada no canto desse banco, ninguém vai sentar do lado, porque eu não conheço essa pessoa, então fica um lado a lado ali que é muito constrangedor, tá? E tem também que tinha alargar o passeio da praça. Não é alargar, é trocar os bancos, né? E ainda mais com propaganda, isso é uma linguagem positiva, tá? Então, não se faz mais isso. Veio a próxima, quando foi? Em 83, quer dizer, 30 anos depois?
Não, um ano depois que você foi contratado. Esse é o ano seguinte. Você foi convidada em Estou conseguindo ver muito bem a coisa. Em dezembro de 83, o prefeito deu uma nova praça aos seus munícipes. Aqui, eu já pintava na época os equipamentos tudo de uma cor só. De acordo com a estatística que a gente tem acompanhado, os brinquedos policromáticos, eles machucam a criança em 22% e pouco a mais, tá, do que os monocromáticos, então eu já pintava de verde floresta. E para resolver o problema da bicicleta, que atropelava os velhinhos, eu fiz um bicicross. E aí, uma vez a gente foi para Poços de Caldas com a família, e na volta, eu acho que era no próximo slide, na volta eu pedi para minha família para entrar ali em São João da Boa Vista, já que a gente estava passando ali por perto, e eu queria fotografar minha praça 30 anos depois. Fiquei muito feliz com o, o que eu vi. Praticamente 75% da vegetação que eu tinha projetado ainda estava lá. Eu não vou dizer que é a mesma planta, porque se o canteiro, vamos dizer, ficou feio, eles trocaram a planta, mas colocaram a mesma planta que estava no projeto. Quer dizer que viram o projeto e falei, não, vamos substituir pela mesma. A primeira coisa que eu gostei. Eu transformei essa praça iluminada praticamente 24 horas, né? Porque eu fiz um paliteiro ali, a cada 13, 15 metros, coloquei 500 watts ali de iluminação, e aí acabou, né? Aquela coisa que eu chamo do quarto escuro, a teoria do quarto escuro, que é o quê? A pessoa entra no quarto escuro, atropela tudo, cai tudo, as coisas no chão, não sei o que lá, ela não tem culpa. De repente, ela abre a porta, ela acha a porta no escuro e dá de cara com o cara que acende a luz. Esse cara vai dizer, nossa, o que que você fez, cara? Eu não fiz nada, não. Que é isso? Deve ter sido outro, né? Então, numa praça escura, você pode fazer o que você quiser, porque você não é culpado, né? Não fui eu, entendeu? E eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que quando eu vi essa foto aqui de cima, logo aquela que está aí debaixo de 30 anos depois, quando eu vi esse playground, eu não é que a máquina fotográfica estava fora de foco. Meus olhos estavam fora de foco. E vi, inclusive, ali uma coisa escorregar pela minha bochecha abaixo, porque num domingo à tarde, gente, aquele banco, né? Todo mundo esquece do banco para os pais sentarem, né? Ali na coisa. Os pais sentados no banco, vendo a criançada brincar, e era a época do Faustão, era a época do Gugu, não sei o quê, e bem nessa época o pessoal brincando ali na praça. Eu sei que eu fiquei muito emocionado com isso. Claro que ninguém precisa saber quem é o Gustav, tá? Se eu fosse blogueirinho, eu ia falar, olha, gente, o que você achou? Essa praça foi eu que fiz, não sei o quê, coisa e tal. Esse é um salário, gente, que eu recebo e ninguém precisa saber quanto que é. É esse salário aqui. Tanto é que quando eu entrei no carro, meu filho falou assim, pai, quem que bateu no senhor? Eu falei, não, meu filho, eu estou chorando de felicidade, né? Na próxima, ali, 40 anos depois, gente, olha ali, ó, dezembro de 2023, essa praça está inteirona e ah, tem alunas, por exemplo, que me mandam vídeos como essa praça está sendo usada, inclusive à noite, tá? Muita gente indo na praça, aliás, até das cidades vizinhas, eles vêm brincar ali. E ainda tem o bicicross, ainda tem o anfiteatro para apresentações ali folclóricas, dança. Todo sábado tem música ali, o Espelho d'Água virou uma pista de dança, eu achei excelente, mas tem uma praça que eu tenho muito orgulho de mostrar e de ter feito parte. E aí, né, gente? Um pensamento ali para os nossos prefeitos, tá certo? Do Brasil. Se você pudesse enxergar a cidade a uma altura de 95%, como diz a Estela, né, que é a estatura média de cada criança, o que faria de diferente, né? E é preciso uma cidade inteira, na verdade, não é só uma aldeia, não, né? É preciso de uma cidade inteira para educar uma criança. E esse é o recado que eu queria dar, né? Agradecendo ali a audiência de todo mundo
Teve gente ali que teve que sair, porque ficou meio comprida a nossa explicação, mas enfim. Está aí o nosso recado da Thaís, a Estela, muito obrigado pela participação. Acho que elas gostariam de finalizar, né? Alguma palavra também. E eu vou trazer aqui o link para as pessoas preencherem, quem quer conhecer os espaços das meninas, para poder concorrer ao ingresso, gente. Por fora. Na Expoflora, para conhecer os espaços que elas fotografaram. Olha aí, pessoal, esse link que chama Sorteio Eventos do Centro Paisagístico, para as pessoas que vão ter oportunidade de vir na Expoflora, que são de perto, gostariam de ganhar o ingresso, né? A Estela está com o espaço 18, Estela, é isso o seu espaço? Isso mesmo. Onde ela traz essa leitura das crianças. Apenas ainda. Nós conseguimos ajudar ela a trazer um pouquinho de nativas, de grama nativa, para as crianças brincarem, o elemento água, né? Também para as crianças brincarem, e ela tem uns brinquedos e uns brinquedos inteligentes, uma montagem de uma casinha feita pela criança e pelo pai. Quer falar um pouco, Estela? Não, a Estela tem um espaço que foi 100% apoiado com muita dedicação e carinho por essa dupla de Martina e Gustav. Eu não sou paisagista, então não tenho a audácia de querer fazer o espaço sem ajuda. Eu só tenho um querer muito grande de pôr a criança no espaço natural. Então, o espaço, eu digo que o espaço é nosso e já virou nosso das crianças também, né, Thaís? Porque as crianças, a gente está numa linha reta, assim, o espaço 18 e 11 da Thaís e o nosso, então os filhos vão de um lado para o outro, que é muito legal. Mas todos super convidados, espero que não só quem vai ganhar os convites, mas os outros também apareçam para conhecer a gente, de ver com as mãos, de poder tocar e conversar um pouquinho sobre todos esses projetos. Estela, quer a última palavra? Thaís? Agradecer enormemente esse espaço. Eu acho que quanto mais a gente fala de criança na natureza, com espaços bem planejados e inteligentes, eu acho que melhor. A gente não pode parar de falar sobre isso, porque faz muito bem a elas. Então, eu agradeço enormemente a parceria e o espaço aqui. Estou à disposição. Obrigada, gente. Olha aí, contatos. Thaís? Gente, eu só agradeço também. Eu acho que poder conhecer vocês, assim, e acompanhar o trabalho de vocês de perto e ver também tanta gente que foi escrevendo aqui, né, falando eu trabalho com isso e aquilo, eu acho que a conexão é isso, por isso quando eu trouxe a minha apresentação e trouxe aquele projeto que eu participei aqui, é isso, no Brasil tem movimento e tem muita gente bacana, fazendo muita coisa legal. Então, é a gente se juntar, levar isso como lei, projeto de lei, guias, para a gente poder melhorar e pensar. Tem coisa que a gente erra, mas eu acho que a gente tem que errar, fazer e errar. E conversando, está passando a errar menos, né, para acertar. Legal, gente. E acho que assim, nós temos que continuar, né? Não é porque o Gustav trouxe esses números e essas estatísticas difíceis, que no Brasil nada disso é muito fácil, mas é um motivo que vai fazer a gente trabalhar mais, né? Trazer projetos novos para os prefeitos. E agora o que eu acho a grande sacada é juntar profissionais, né? Estou aqui já falando com 3, mais outros que estão aqui presentes, juntar vários profissionais para fazer a mesma luta, para melhorar as ruas. Está tendo um projeto aí de repente, arborizar as ruas de Olambra também. A gente fala em Olambra porque a gente está aqui. A questão das empresas também. Isso, e aí fica aí de exemplo, que o Gustav trouxe também, de Florianópolis, são vários profissionais, Joinville, desculpa, vários profissionais fazendo um mesmo espaço privado de uso público. Cara, melhor que isso, né? Olha aí, Kátia, tem gente também, é isso aí. Maravilhoso, pessoal. Estamos à disposição, até para juntar as ideias, estamos aqui sempre abertos, tá bom? Que precisarem, e olha aí, anota o endereço dessas duas aí, dá um print aí, e amanhã a gente manda o resultado do sorteio, tá bom? Espero que vocês tenham preenchido. Amanhã a gente ensina como enviar os convites da Expoflora. Espero vê-los por aqui.
tá bom? Um beijo, arrasaram na realização do encontro, que venham outros como esse. Vamos nos juntar, é isso aí, Rafael. Parabéns, obrigado. Beijo todo, gente. Tchau. Igualmente para vocês. Gente.